Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí com mais uma videoaula, especificamente agora falando da respiração humana, parte 1, tudo bem? A gente fez no capítulo anterior, foi feita uma abordagem sobre o processo da respiração de forma geral, o processo evolutivo, comparativo entre as espécies e suas formas de fazer esse processo fisiológico. Hoje a gente vai falar especificamente da respiração humana, tudo bem? Mas aqui no iniciozinho, a parte relacionada à anatomia do processo respiratório. Então, quando a gente fala da respiração, a gente tem que lembrar o seguinte: o objetivo é simples, jogar para o nosso organismo o oxigênio, porque ele vai ajudar na quebra da glicose dentro das células, na formação de energia, e, ao mesmo tempo, jogar para fora o produto gasoso nocivo, que seria o gás carbônico, o CO2. Então, essa troca gasosa ela tem que ocorrer. E, no nosso caso, ela vai ocorrer dentro dos pulmões, que estão ali protegidos pela caixa torácica. Então, eu vou fazer o ato da inspiração e o ar vai entrar, e depois, na expiração, o ar vai sair, fazendo assim essa troca gasosa, esse fluxo gasoso necessário para a gente. Quando a gente inspira, essa primeira cavidade, chamada cavidade nasal ou fossas nasais, é a parte inicial, é a região de entrada desse ar que a gente está aqui respirando. E essa cavidade não é só responsável por fazer essa entrada, porque o ar do lado de fora ele é frio, e frio ele é prejudicial para essa troca gasosa. Então, nós temos, por exemplo, aqui o aquecimento provocado já logo no início da nossa inspiração, pelas fossas nasais. Essa cavidade por onde o ar vai passando, né, que tem também ali os pelos presentes, vão ajudar na retenção de impurezas, na proteção, então, da entrada de micro-organismos, vai aquecer e manter esse ar úmido, para que possa chegar de forma satisfatória lá nos pulmões. Então, entrou pelas fossas nasais, logo na cavidade de baixo vem a faringe. Reparem aqui no desenho, fossas nasais, faringe, é uma região de contato e comum acordo, tanto com o alimento que a gente deglutiu, que a gente come, quanto pelo ar que a gente respira. E aí, se no momento você está respirando, você tem aqui, abaixo da faringe, a epiglote. É como se fosse uma válvula que fecha para um lado e abre para o outro, e vice-versa, dependendo do que você está fazendo naquele momento. Quando você está respirando, ela fecha o caminho em direção ao nosso esôfago, que vai desembocar lá, no caso, no estômago, seria o alimento. Quando você está respirando, você precisa tampar o esôfago para que o caminho seja direcionado desse ar até os pulmões. Então, a epiglote vai, durante a inspiração, é a epiglote que fecha o caminho do esôfago e deixa aberto para a laringe. Tudo bem? A laringe é onde, por exemplo, nós temos as cordas vocais. E aí esse fluxo de ar entre as pregas vocais vai causar o som para a gente, né? Esse som que a gente utiliza, por exemplo, para comunicação. Abaixo da laringe existe já uma outra estrutura chamada de traqueia. A traqueia, olha na figura, veio fossas nasais, faringe, laringe, traqueia. Essa traqueia, ela já é um conjunto de anéis de cartilagem, tá vendo o nome? Nessa cartilagem tem células com cílios projetados que ficam ali batendo e ajudando na distribuição dessa molécula, dessa substância pegajosa chamada muco. O que o muco faz, galera? O muco, como ele é pegajoso, ele é produzido e secretado com a finalidade de proteção. Quando a gente tem o ar que está atravessando esses caminhos, ele pode conter impurezas que não foram filtradas ainda
né, pelas fossas nasais. Então, eles vão colando nesse muco e o batimento ciliar vai empurrando esse muco para cima. Aí vem aquele negócio gostosinho, só que não, que aí você sente, às vezes, na garganta, o excesso de muco. Tudo bem? Então, na verdade, você vai ter essa sensação de respirar que pode ter esse muco incomodando na respiração. Bom, depois da traqueia, nós temos ali os brônquios e bronquíolos. Repare que quando passa da traqueia, o brônquio vai ser essa ramificação para o lado esquerdo e o lado direito na nossa cavidade torácica. Essa ramificação aí que acontece, depois ela continua se ramificando mais ainda, o que vai resultar nos bronquíolos. E na ponta de cada bronquíolo, você tem a célula pulmonar chamada de alvéolos pulmonares. Eles são os responsáveis por fazer aquela troca gasosa que a gente citou lá no início. É no alvéolo pulmonar, que é envolvido pelos capilares sanguíneos, que o oxigênio passa para o sangue e o CO2 passa para o alvéolo para depois ser jogado para fora. Então, o nome dessa troca gasosa é importantíssima. Ela é questão de prova certa quando é cobrado respiração humana. E o nome dessa troca? Hematose. Então, vale a pena a gente lembrar desse nome e que está relacionado com essa troca gasosa. É como se fosse, galera, eu gosto de fazer uma comparação aqui, uma analogia com a árvore. Você tem o caule principal, esse caule seriam os brônquios dos pulmões. Depois, a ramificação em vários galhos menores seriam para a gente os bronquíolos. E na extremidade de cada ramificação, nós temos ali as folhas, que representariam para a gente, de forma análoga, os alvéolos pulmonares. Certo? Quando, por exemplo, a gente tem algum acidente que bloqueia a entrada do ar, né? Vamos supor, num acidente, o cara bateu com a região da face e as fossas nasais foram quebradas, aqui essa região sofreu uma fratura e você não consegue respirar, tem aquele procedimento clássico que a gente vê às vezes em seriados, né? A famosa traqueostomia, ou seja, nesse anel de cartilagem, que fica geralmente aqui, ó, abaixo do gogó, aí você vai descendo, tem essa boneteirazinha aqui, né? O cara faz uma perfuração da nossa traqueia e ali você cria uma entrada, um fluxo de ar para o interior até os pulmões. Só é utilizada em casos quando a via superior está obstruída por algum motivo. E aí, naquele caso do acidente, até você resolver a situação de cima, você não pode ter uma parada respiratória. Tudo bem? Então, daqui o mais importante, a gente tem a função da cavidade nasal e as fossas, aquecimento, umedecimento desse ar, filtração, da traqueia, que junto com esse muco ajuda a retirar, colar essas moléculas invasoras ou micro-organismos e a célula ciliada jogar para fora. E depois, lá nos alvéolos pulmonares, a troca gasosa. A passagem do oxigênio do alvéolo para o capilar e do CO2 do capilar para o alvéolo pulmonar. Beleza? Depois, então, dando continuidade aqui, nós temos a hematose que a gente citou. E aí eu quero que vocês observem aqui no canto de baixo inferior à direita, ó, um desenhozinho esquemático mostrando o capilar sanguíneo e aqui em cima o alvéolo pulmonar. Reparem, o oxigênio passa para o capilar sanguíneo e o CO2 saiu em direção aos alvéolos. O mais importante que vocês têm que lembrar aqui é que essa troca gasosa se chama hematose. Isso aí. E, ao mesmo tempo, lembrar que, quando a gente olha para essa figura, esse oxigênio ele vai ter que ser transportado por alguém no sangue. Não vai ali sozinho, né? Não vai ficar perdidão. Tem uma célula que se liga a ele. E essa célula é aquela chamada de
hemácias. Então, as hemácias ou glóbulos vermelhos, elas contêm no interior a famosa hemoglobina, que sim, é a proteína que se encaixa nessas moléculas gasosas. Então, ela pode se encaixar, a hemoglobina das hemácias, no oxigênio. Ela pode se ligar e transportar o CO2, gás carbônico, ou o CO, o monóxido de carbono. E aí, dependendo da interação, você pode facilitar ou dificultar o transporte de oxigênio, né? Na próxima figura aqui, por exemplo, ó, nós temos esses 3 compostos formados. Repare, o oxigênio ligado à hemoglobina vai ser o nome desse composto chamado oxihemoglobina. Quando eu tenho CO2 ligado à hemoglobina, o nome já é carbohemoglobina. E se for o monóxido, o CO, aquele presente em grande quantidade aqui, ó, na queima de combustíveis fósseis, também, além do CO2, você forma o composto carboxihemoglobina. Ah, Rodrigo, eu preciso saber esses nomes? Então, galera da específica, tem. Geralmente são questões mais específicas esses nomes, né? Mas é interessante aqui para qualquer um saber o seguinte: entre o oxigênio, CO2 e o CO, a principal afinidade pela hemoglobina é em relação ao CO, o monóxido, o último. Ou seja, se eu tiver essas moléculas gasosas disponíveis para a hemoglobina, ela tem uma atração maior pelo CO, uma afinidade. Então, quando ela se prende no CO, ela não vai querer largar. É o seu crush. Tu grudou e falou, é meu, ninguém tira. E aí o problema disso é que se a hemoglobina estiver presa no seu CO, ela não vai estar tendo a oportunidade de carregar o oxigênio que é necessário para a célula. Lembra? Vai resultar na produção de energia. Então, por isso o perigo, por exemplo, de você estar num ambiente onde está muito poluído, com muita queima de combustível fóssil, né? Porque isso gera para o ar CO2 e CO, podendo resultar nesses problemas respiratórios. Na escala, primeiro é o CO, que possui maior afinidade. Em segundo, vem o oxigênio. E terceiro, o CO2, o gás carbônico. Então, na verdade, o oxigênio está na segunda preferência pela hemoglobina, nessa escala. Tá? Bom, para transportar, então, os gases, a gente acabou de ver que quem transporta no sangue é a hemácia, mas mais especificamente dentro delas, essa proteína chamada hemoglobina. E quando eu analiso o transporte sanguíneo, esse transporte gasoso, vale a pena lembrar que quanto mais a hemácia estiver livre, quanto mais as suas hemoglobinas estiverem disponíveis para esse transporte de oxigênio, melhor. Por que isso é importante? Porque aí a gente vai compreender uma outra forma de transporte de CO2 que vai ocorrer em grande quantidade e assim tornar essa disponibilidade das hemácias maior para o oxigênio. Dá uma olhadinha na figura da esquerda lá em cima. Ó, dentro das hemácias, o CO2 vai reagir com a água, com a ajuda dessa enzima chamada anidrase carbônica, e vai ser transformado esses duas moléculas aqui em H2CO3, famoso ácido carbônico. Quando o ácido carbônico ele é formado, ele é um ácido fraco. Então, ele vai fazer uma dissociação rapidamente. Como é que ele vai ser separado? Reparem na seta de baixo, ó, a ionização do ácido carbônico. Ele vai ser separado em um íon H+, e um outro íon chamado HCO3-. É o famoso íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato não tem um CO3- aqui, ó, 1 na molécula? Na verdade, o que a gente está vendo na forma iônica do bicarbonato? Tem um CO2 embutido ali. Então, esse CO2, esse gás carbônico, que estaria preso na hemoglobina das hemácias, na forma de íon bicarbonato, ele não fica mais preso na hemácia e vai ser transportado agora
lá no nosso sangue, especificamente, olha na figura lá de baixo, ó, no plasma, aquela parte líquida do sangue. O plasma, você tem ali os íons, vitaminas, anticorpos, proteínas, e um desses componentes, desses íons, é o íon bicarbonato. Então, através do plasma sanguíneo, é que a gente tem ali uma forma de transporte massiva do CO2, do gás carbônico. E por isso a hemoglobina das hemácias vão ficar livres em maior quantidade para se ligar no oxigênio e ficar transportando ele para as nossas células. Certo? Então, na verdade, aqui, quando a gente olhar essas figuras, o que a gente não pode esquecer é que o CO2 ele é transportado pela hemoglobina também. Só que a maior porcentagem de transporte do CO2 no sangue vai ser atrelado ao plasma, na forma de íon bicarbonato. Repare, 70% desse transporte ocorre dessa forma. Tudo lembrando para otimizar o transporte de oxigênio para as células pelas hemácias. Beleza? Fazendo aqui uma observação importante, é comum, como a gente falou, o CO2 e o CO serem emitidos pela queima de combustíveis fósseis. Por isso, aquele problema que pode levar à asfixia, né? A gente já teve aí vários casos recentes, como, por exemplo, na Boate Kiss, né? Onde pegou fogo, e aí aqueles derivados de petróleo, aquelas espumas todas altamente inflamáveis, pegaram fogo rapidamente, a concentração desse produto gasoso, o CO, que é muito tóxico, que tem muita afinidade pela hemoglobina, né? Impediu que as pessoas ali dentro continuassem respirando e assim ocorreu a morte, a paralisação respiratória dessas pessoas que lá estavam e não conseguiram sair. Então, ambientes que sejam fechados tem que ter uma fiscalização para impedir que, caso ocorra um acidente, ocorra esse acidente grave que a gente viu, por exemplo, na Boate Kiss. É comum, por exemplo, em regiões mais frias, as pessoas terem a garagem fechada e o cara ligava o carro para fazer uma manutenção, fazia um carro, às vezes, quando era álcool, para poder esperar esquentar o motor. Só que isso é um perigo, porque você está liberando esse gás nocivo, a pessoa respirando poderia também causar tonturas, diz mais, se não for socorrida, pode ser levada à morte por parada respiratória. Então, deve-se evitar a todo custo estar nesses ambientes onde esses compostos gasosos sejam eliminados. Tá? No nosso próximo slide, nós temos aqui uma figurinha que mostra para a gente o quê? A relação da hemoglobina adulta, nossa hemoglobina que transporta esses gases, e faz uma comparação com a hemoglobina do feto, da criancinha que está em formação, e com uma outra forma, uma outra proteína que também transporta esses gases, chamada mioglobina. Repare que a mioglobina ela está relacionada mais aos músculos. Tá? A hemoglobina fetal está no feto, na criança, no bebê, e a hemoglobina adulta na gente. O que vai acontecer? De acordo com o gráfico, repare, ó, você tem aqui a pressão parcial de oxigênio e a saturação da substância com oxigênio. Da substância, no caso, da mioglobina e da hemoglobina. Detalhe curioso, como o nosso músculo precisa de muito oxigênio para que a contração muscular seja constante, né? Nós necessitamos de uma proteína, no caso a mioglobina, com alta capacidade de afinidade pelo O2. Então, nesse gráfico daqui, o que a gente está interpretando? Ó, numa pressão de oxigênio pequena, eu vou ter, quanto menos oxigênio, eu já tenho uma alta saturação, um preenchimento grande, mesmo com pouca quantidade de oxigênio dessas mioglobinas. De forma simples, você respirando, mesmo tendo uma dificuldade em jogar o oxigênio para dentro,
a preferência entre uma hemoglobina e uma mioglobina vai ficar para a mioglobina, para que o músculo, por exemplo, respiratório, de locomoção, cardíaco, continue tendo oxigênio para permitir a contração muscular. Então, a mioglobina, ela satura, ela fica mais cheia de oxigênio, mais rápida do que as hemoglobinas. E, em comparação à hemoglobina fetal e adulta, a hemoglobina fetal ela também satura mais rápido. Reparem no gráfico, a linha preta aqui, ó. Numa pressão, por exemplo, parcial de oxigênio de 40, né, você vai ter aqui uma saturação em torno de 80%, ou seja, 80% das hemoglobinas fetais estarão ligadas ao oxigênio, enquanto que as hemoglobinas dos adultos vão ficar abaixo de 60%. Ou seja, a hemoglobina fetal ela tem mais afinidade pelo oxigênio e ela consegue, então, ficar saturada mais rápido. Pensa que tudo isso seria para minimizar os efeitos nocivos pela falta de oxigênio, falta de energia nessas estruturas. Primeiro o músculo, depois o feto e depois o indivíduo adulto, porque já está formado, ele precisa só manter suas estruturas funcionando. E o movimento da inspiração e expiração. Isso a gente tem que saber e é bem tranquilinho. Na inspiração, na entrada do ar, o que vai acontecer? Nós temos aqui duas estruturas que a gente tem que relacionar. Primeiro, entre as costelas, nós temos os famosos músculos intercostais e temos aqui abaixo, ó, dos pulmões, o famoso diafragma. Essa parte muscular. Quando a gente faz o movimento de entrada do ar, ou seja, na inspiração, o que vai acontecer? Esse diafragma aqui, ó, ele desce, tá vendo a setinha, ó? O diafragma contrai, no que ele contrai, ele desce, então ele vai fazer uma expansão vertical, e os músculos intercostais, eles vão expandir. Então a caixa torácica e os pulmões, eles aumentam lá dentro. E aí, no que aumentou, por diferença de pressão, o ar é empurrado para dentro dos pulmões. Aí lá a pressão estava menor, do lado de fora a pressão do ar maior. O ar foi direcionado para o interior dos pulmões. Aí o que vai acontecer? Depois, na expiração, o que contraiu e desceu foi o diafragma. Agora ele vai relaxar essa contração. No que ele relaxa, ele volta para a posição inicial. Então, na seta, ele sobe. Se ele sobe, ó, eu estou diminuindo o volume dos pulmões. E, ao mesmo tempo, os músculos intercostais, eles voltando à posição inicial, eles vão estreitar os pulmões também. Então, eu estreito na vertical e na horizontal. O relaxamento dos músculos intercostais e o relaxamento do diafragma diminui o volume dos pulmões, o que facilita a expulsão do ar. Então, o que eu não posso esquecer? Na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais, eles contraem, e isso implica no aumento do volume dos pulmões, enquanto que no processo de expiração, eles relaxam e expulsam esse ar do interior da cavidade pulmonar. Tudo bem? Além disso, galera, a última figurinha para a gente visualizar, de repente aqui vai ficar mais fácil. Reparem, ó, na inspiração, essa linha preta representa o diafragma, ele contraiu e na contração ele desce. Por isso aqui a imagem está maior desse vermelhinho que representa os pulmões. O ar entrou. Na figura da expiração, reparem a setinha, ó, o diafragma relaxa. Quando ele relaxa, ele volta à posição inicial, que é para cima, o que diminui a cavidade pulmonar. Logo, o ar vai ser expulso. Então, esse é o processo da respiração humana. No caso, o processo 1 que a gente viu.
ver um pouquinho da anatomia, das trocas gasosas, de como é que ocorre a entrada e a saída do ar. E na próxima parte a gente vai continuar vendo essa relação da respiração humana também. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem com seus professores, anotem as dúvidas, perguntem, deem uma revisada nos slides, na apostila. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente forma de você compreender cada vez melhor e, acima de tudo, com os exercícios. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.